Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês. O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo nós vamos falar do empate entre Atlético Paranaense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Flamengo 1, partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 16 de junho de 2024, aniversário do meu irmão, lá na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E para começo de conversa, precisamos falar da escalação escolhida pelo técnico Cuca, que optou por reforçar o meio de campo sacando Bruno Zapelli da escalação inicial e apostando por uma dupla de volantes combatentes formada por Filipinho e por Eric. E quem se ocupou do lado esquerdo, onde esteve o Bruno Zapelli na última partida, acabou sendo o Christian. A grande questão é que essa escolha do Cuca por 4 jogadores de meio de campo, mais o Nicão, que não é propriamente um atacante, somada também à escalação do Flamengo, que entrou com 4 zagueiros, né, por conta dos desfalques, Davi Luiz e Fabrício Bruno no miolo da zaga, Léo Pereira na lateral esquerda, Léo Ortiz na base do meio de campo. Então tudo isso acaba diminuindo a capacidade criativa da equipe, digamos assim. E aí a gente teve no primeiro tempo um jogo muito truncado de meio de campo, as duas equipes apostando pelos corredores externos, ambas dando preferência ao corredor externo esquerdo no campo ofensivo. E foram poucas as oportunidades criadas por ambos os lados, não foram muitas as finalizações também. E, de um modo geral, a tônica da primeira etapa acabou sendo justamente essa pouca criatividade. No segundo tempo, houve uma mudança de comportamento que começou no Atlético Paranaense. Explico, o Cuca vai gradativamente tirando ou modificando a estratégia que ele adotou nos primeiros 45 minutos para apostar em velocidade e potência física, imaginando que um Flamengo poderia, ao tomar conta da posse de bola, como acabou acontecendo também por conta dessas substituições, avançar no campo de jogo e conceder espaço para as transições. Então, no intervalo, a gente tem a entrada do Tomás Coelho no lugar do Filipinho, mesmo que o Eric talvez fizesse um jogo pior que o Filipinho durante todo o primeiro tempo. E na sequência, aos 73 minutos, nós tivemos as saídas do Lucas Esquivel, do Nicão e do Gonzalo Mastriani para as entradas de Fernando, Julimar e Pablo. Então, nesse momento, especialmente dos 70 minutos para frente, o Cuca acaba redobrando a aposta nessa questão das capacidades físicas, das transições ofensivas. Então, acaba perdendo de maneira quase que definitiva e irremediável o meio de campo, porque o Lucas Esquivel é um elemento muito importante na fase inicial da construção das jogadas, na saída de bola, e o Nicão, que deixou o campo para a entrada de um Julimar que não tem de perto a mesma qualidade técnica do camisa 11 do Atlético, é o jogador que melhor suporta a primeira pressão e permite que a equipe ganhe metros no campo. Então o Atlético realmente abandona o meio de campo, e isso me traz um outro questionamento: por que é que um time que abriu mão de maneira tão evidente do meio de campo em prol de transições ofensivas aposta como centroavante num Pablo, que não é mau jogador, já disse aqui, não detesto o Pablo, acho inclusive que tem suas qualidades, mas quando a principal característica do centroavante é recuar em direção ao meio de campo para auxiliar na construção, que valor ele tem para uma equipe que abandona completamente esse setor em troca de eventuais contra-ataques? Então a entrada do Pablo, na minha concepção, é só a minha opinião, acaba não sendo coerente com o restante das mudanças que o Cuca fez. E aí, com isso, o Atlético acaba sendo obrigado a apostar em lançamentos longos, em muitos cruzamentos. A equipe realmente perde toda a capacidade criativa que tinha com a presença do Christian, somado do Fernandinho, com o Nicão, com a participação também do Esquivel. Então tudo isso se perde com essas substituições, e a única coisa que poderia modificar um pouco esse quadro é a entrada do Bruno Zapelli aos 83 minutos, mas um jogador que teve muito pouco tempo para influenciar na dinâmica do jogo, foram só 7 minutos mais os acréscimos, e além disso teve muita pouca, foram muitas poucas as opções de passe que ele recebeu. E eu explico, o camisa 10 argentino, que tipicamente eles chamam de enganche, assim como os uruguaios, é o maestro da equipe, o jogador que vai procurar receber e dar sequência nas jogadas. E esse jogador, de um modo geral, seja o enganche argentino, o trequartista italiano, ou qualquer que seja a figura de camisa 10 que você queira
trazer para esse cenário, o que ele precisa é de opções, de jogadores com quem se associar em busca de avançar no campo, em busca de criar boas jogadas. Num Atlético que tinha, pelos corredores externos, dois jogadores de só velocidade, que são o Julimar e o Coelho, e um Pablo que acaba não atacando a linha adversária em busca de um passe de finalização, o Zapelli fica muito restrito. Tá? Basta a gente pegar outros exemplos de meias atacantes argentinos, como, por exemplo, o Juan Román Riquelme. Vamos ficar nesse exemplo do Boca Juniors. O Riquelme, na melhor fase da carreira, no início dos anos 2000, ali quando ele conquista 3 campeonatos com o Boca Juniors, salvo engano, em 4 anos, deve ter sido 2000, 2001 e 2003, ele tinha ao seu lado jogadores como o Marcelo Delgado, como os irmãos Esqueloto, como o Martim Palermo. Então, são inúmeros jogadores que vão permitir ao meio-campista dar sequência nas jogadas, encontrar soluções para cada momento, e isso num Atlético que só queria naquele momento, pelas escolhas do seu treinador, correr, acaba quase que impossibilitando que um jogador com as características do Bruno Zapelli impacte diretamente na dinâmica da partida. Então, uma substituição que, repito, assim como o Pablo, não faz sentido, não é coerente com aquilo que a equipe procurava criar dentro de campo, com aquilo que seria o jogo idealizado pela comissão técnica. E aí, gente, dito tudo isso, o Flamengo toma conta do meio de campo, tem uma maior posse de bola. Na primeira etapa, por exemplo, o Atlético ficou com 51% da posse, é um empate técnico, mas é um Atlético com mais posse que o Flamengo a rigor. No segundo tempo, a gente tem um Flamengo com quase 60%, com 57% de posse de bola, e isso tudo reflexo também das escolhas feitas pelo Cuca, tá? O adversário é qualificado e também joga, mas a nossa comissão técnica teve uma participação direta no crescimento que o Flamengo teve ao longo dos 45 minutos finais. Mas também a gente não pode deixar de falar da participação do Anderson Daronco. Eu vou dizer o seguinte, tá? Eu sei que algumas pessoas vão me criticar. Apesar de alguns atrapalhos, tá? Algumas jogadas invertidas para ambos os lados, o Daronco vinha apitando a partida de maneira satisfatória até a questão dos minutos finais. Mesmo a intervenção do VAR, que foi necessária para a marcação do pênalti, foi bastante rápida. Então, por mais que o Daronco não tenha visto e assinalado no campo, ao ser chamado pela equipe do VAR, ele imediatamente corrige o erro de maneira bastante rápida, o que revela eficiência do árbitro nessa questão. Então, até ali, eu acho que a arbitragem do Daronco era bastante passável. Agora, da questão do manejo dos minutos finais da partida, chamou bastante a minha atenção e de maneira bastante positiva. De maneira bastante negativa, desculpem. Primeiro porque me surpreendeu os 7 minutos de acréscimo, tá? As duas intervenções do VAR, seja pela anulação do gol do Gabriel Barbosa em impedimento, seja para a marcação do pênalti cometido pelo David Luiz em um chute do Julimar, foram rápidas. Além disso, o Flamengo fez 3 substituições e o Atlético fez 5. Então vamos dizer que 7 minutos de acréscimo seja um exagero, mas talvez não é um exagero tão grande. No limite, talvez a gente desse para esticar a corda. Agora, 1 minuto adicional achei bastante estranho, tá? E principalmente quando o cronômetro atravessa a linha dos 98 minutos prometidos pela equipe de arbitragem e o Daronco permite a cobrança de mais um escanteio, ele acaba possibilitando que toda a confusão que aconteceu depois acontecesse. Porque ele assume esse risco. Os acréscimos prometidos foram dados e o Daronco arriscou que tudo acontecesse como aconteceu. Então, independentemente de qualquer circunstância, você pode achar que os 8 minutos foram justos ou não foram justos, a grande verdade é que essa condução desastrosa dos minutos finais repercutiu diretamente no placar, permitiu ao Flamengo que empatasse e causou uma revolta entre jogadores e membros da comissão técnica do Atlético Paranaense, gerando, em última instância, 3 expulsões. Foram pelo menos o Cuca, o Cuquinha e o goleiro Mikael, que hoje em dia é reserva imediato do Léo Link, enquanto o Bento está a serviço da seleção brasileira, e mais alguns cartões amarelos nos minutos finais. Eu acho que o Léo Link pelo menos recebeu um cartão. Então, independentemente disso, o árbitro acabou atrapalhando de maneira decisiva a condução da partida. E eu até acho que a comissão técnica encabeçada pelo Cuca, especialmente o próprio Cuca, depois da expulsão do Cuquinha, poderia, pela experiência que tem, pelo currículo que tem, ter tido um pouquinho mais de sangue frio para não ser expulso também e aí acabar
fazendo com que o Atlético viaje ao Rio de Janeiro sem um comando técnico na beira do campo. Aliás, não é bem isso, né? O Atlético vai ter alguém na beira do campo orientando a equipe, só que não será nem o Cuca, que é o seu treinador, e nem o Cuquinha, que é o principal auxiliar técnico, porque ambos estarão suspensos, e isso fora eventuais punições vindas da STJD, que em se tratando dos fatos acontecidos, da forma como foram narrados na súmula, me parece quase certo que virão, tá? Então, acho que de arbitragem é isso que eu tenho para comentar. Foi uma atuação razoável do Daronco até o momento em que ele se atrapalha completamente nos minutos finais. Só que, estando dito isso, gente, eu acho que é importante que a gente pontue também e assuma a nossa própria responsabilidade, que é a seguinte: nos minutos finais, o Flamengo cria duas grandes chances em jogadas de bola parada. A primeira, impedida por uma defesa monumental do Léo Link, excelente intervenção do nosso goleiro. E na sequência, depois dos 98 minutos prometidos pela equipe técnica, o Flamengo cobra um escanteio e mais uma vez vence a disputa pela bola e acaba empatando a partida. Então, por mais que o árbitro tenha sim a sua participação, o Atlético precisa dar uma atenção especial à questão da necessidade de evolução nas bolas paradas, para que possa ter ao longo da temporada uma campanha mais sólida, tanto no Campeonato Brasileiro quanto eventualmente na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, quaisquer que sejam as competições de que o clube vá avançando. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, quem foi bem nesse jogo, quem foi mal nesse jogo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da participação do Daronco. De minha parte, achei terrível, já deixei aqui bem claros os motivos. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos os comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.